Paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, conforme as epístolas ou cartas enviadas por Jesus Cristo por intermédio do apóstolo João na ilha de Patmos, que faz parte do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, nós iremos estudar agora a carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Você notou esta carta? Ela tem algumas características que a torna diferente das outras três que nós meditamos. A parte final, que vem primeiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, vem sempre antes ao que vencer. Agora, Jesus inverteu a posição, ao que vencer, e depois ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa mudança tem um fator principal que nós iremos ver. Mas iniciando a carta, Jesus começa mais uma vez, eu declaro, toda a sua plenitude, a sua glória e majestade revelada a João na ilha de Patmos, no capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo, ao enviar as cartas à igreja, ele revela a característica dele, glória dele, de uma maneira que ele vai realizar, atuar, trabalhar e abençoar a igreja naquela localidade. Então, nesta carta, ele enfatiza que ele é o Filho de Deus, tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Que ele é o Filho de Deus significa o quê? Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que ele e o Pai são um, e que ele tem todo o poder nos céus e na terra, é o herdeiro de todas as coisas, e o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que ele tem os olhos como chama de fogo, significa que o seu olhar prescruta todas as coisas, toda a face da terra, revela a sua onisciência, o seu conhecimento e o seu juízo sobre tudo e todas as coisas. Quer dizer, ele não vê a aparência, ele vê a realidade de tudo e de todas as coisas. E os pés reluzentes como latão, significa que o seu caminhar, o seu andar, a sua presença, o seu ser foi provado e avaliado e agora expressa o quê? Uma vida totalmente comprovada da realidade, da glória, da majestade do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a revelação que ele está declarando aqui. E é necessária para essa igreja. Por quê? Ele conhece as obras, como os olhos como chama de fogo, ele elogia aquela igreja, o amor, o serviço, a fé, a perseverança, e essa igreja começou a progredir e prosperar, e até mesmo realizar grandes coisas, porque ele fala, as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Esse é o padrão e o desejo de Deus e de Jesus Cristo para todas as igrejas, para a vida de seus servos e suas servas, que eles recebam o evangelho, que eles cresçam no evangelho e multipliquem mais e mais as suas ações, atividades, experiências e manifestações do poder de Deus sobre a face da terra. Como diz Jesus na parábola da semente, uns produz 30, 60 e 100 por um, quer dizer, um crescimento, um desenvolvimento, como diz Paulo em Efésios capítulo 3, capítulo 4, versículo de número 11, ali quando ele fala que ele vai dizer na seguinte, nós temos que crescer na medida da estatura completa, até chegarmos a varão perfeito, na medida da estatura completa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso padrão, nós temos que crescer o crescimento proveniente de Deus, alcançar essa estatura.
Então Jesus está declarando, olha, a fé, as obras, o serviço e a perseverança e o amor de vocês têm crescido e se multiplicado. Isso é bom e importante. Mas aí o Senhor, ele também exorta, ele também guia, ele também ilumine para que aquela igreja continue progredindo, prosperando, se desenvolvendo e sendo abençoada. Ele fala assim, tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a começar a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ele deu tempo para que ela se arrependesse de sua imoralidade, mas ela não quis se arrepender. Aí vem o juízo. Portanto, lançá-la aí num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Vai ferir de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha que interessante. Na igreja, crescendo, desenvolvendo, tendo a plenitude de Deus, a ação do Espírito Santo, Deus levanta profetas, Deus dá o dom de profecia. E qual é o propósito do dom de profecia? Como declara em 1 Coríntios, edificação, consolação e exortação, para que os segredos dos corações sejam manifestos, a pessoa se prostre diante do Senhor, dando glória a Deus e confessando que verdadeiramente Deus está no meio do seu povo. Mas no caso dessa mulher cujo nome era Jezabel, ela se dizia profetisa, quer dizer, ela não foi chamada, não foi ungida pelo Senhor e nem tinha esse dom, mas ela fazia, ela imitava, ela se dava como profeta e as suas profecias, os seus ensinamentos e as suas ministrações estava seduzindo as pessoas, atraindo, como a serpente ao olhar um animal, ela seduz, ela encanta, hipnotiza de tal forma e tal maneira que aquele animal não consegue fugir e acaba sendo levado à boca da serpente e morrendo. Era o que estava acontecendo com o falso ensino, através das falsas profecias dessa mulher, estava seduzindo, atraindo de tal forma que as vidas, ao invés de ter um encontro com Jesus Cristo, viver uma nova vida e expressar a santidade e o poder do Espírito Santo, elas estavam se prostituindo e comendo as coisas sacrificadas aos ídolos, tendo comunhão com tudo aquilo que é abominável diante de Deus e achando que estavam certos. Por isso nós temos que tomar cuidado, temos que ter discernimento de espírito, como declara o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a todos os espíritos, mas provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído neste mundo. Então nós temos que provar, avaliar, examinar os espíritos, e o Espírito Santo nos dá discernimento. O apóstolo Pedro fala que assim como no passado houve falsos profetas, também no nosso meio haveriam falsos doutores, que com as suas heresias encobertas atrairiam os discípulos após si e tornariam dissolução a graça de Deus, e o caminho de nosso Senhor seria difamado, mas o juízo deles viria. Cuidado com aquilo com quem está ensinando, com quem está compartilhando. Olhe as obras, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos e não pelas suas folhas. As folhas não demonstram a característica da árvore, mas sim o fruto. Assim é o homem e a mulher que anda na presença de Deus. O seu fruto tem que ser o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, paciência e domínio próprio. Tem que ser frutos que atraem as pessoas ao amor de Deus, à comunhão ao Espírito Santo, a uma vida consagrada, a uma vida que se aparta da corrupção deste mundo e vive a plenitude da grandeza, da majestade, da santidade de Deus. Essa mulher, o fruto da obra dela, da profecia dela, eram pessoas que estavam se prostituindo, se contaminando, pessoas que estavam adorando ídolos e pessoas que estavam se aprofundando, como diz lá mais adiante, nas profundezas de Satanás. Ao invés de conhecer as profundezas do Espírito de Deus, da revelação de Deus, eles estavam se envolvendo com o ocultismo. E Deus falou, eu dei tempo para ela se arrepender, porque o nosso Deus é graça e misericórdia, mas a graça e a misericórdia dele tem um limite, nós não sabemos quando é esse limite. Por isso, temos que aproveitar a graça e a misericórdia para nos arrepender, nos converter, nos voltarmos ao Senhor e andarmos na presença dele e vivermos de modo santo e agradável ao Senhor como um culto racional. E aí o Senhor falou que ele vai lançar ela no leito de dores. E grande tribulação vai vir com aqueles que adulteraram com ela e não se arrependeram das obras que ela incitava, estimulava, motivava. Tá vendo?
muitos erros, muitos falsos ensinos, muitas heresias, vai caminhando, vai prosseguindo até um tempo, mas Deus não permite para sempre na sua igreja. Deus muitas vezes permite isso por um tempo para provar e testar o seu povo. Deuteronômio capítulo 13, Deus fala que ele vai permitir que profetas falem profecias e sonhos e vai permitir que aquilo que aconteça. E depois esses profetas vão dizer: vamos e servamos a outros deuses. Não ide após ele, porque o Senhor vos prova para ver se ouvireis ao vosso Senhor, obedecereis os seus mandamentos, seguireis após o Senhor e andarei nos seus caminhos. Mas esse profeta e sonhador de sonho deve ser eliminado do meio do povo. Se está acontecendo isso perto de você, Deus está provando a sua fé. Prove a tua fidelidade a Deus, sendo obediente, submisso à palavra de Deus, ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo, andando segundo o padrão da igreja em Atos 2:42 em diante, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma haver temor. E Deus vai fazer milagres e maravilhas e obras extraordinárias e abundantes para testificar a veracidade do evangelho. E o Senhor fala que ele vai ferir de morte os filhos dela. As consequências vêm sobre a pessoa e sobre seus filhos, sua descendência. A ira de Deus é até a terceira geração, mas a misericórdia de Deus é até sobre 1000 gerações daquele que o ama e o obedece. Ame ao Senhor, obedeça ao Senhor, ande na presença dele e vai viver a plenitude da misericórdia e da graça dele sobre você e seus descendentes para todo sempre. Continuando o texto, nos diz assim: que ela era uma falsa profetisa e fazia essas coisas, e as pessoas iam saber, as igrejas iam saber, que Deus é o que sonda os corações e os rins, e que dá a cada um segundo as suas obras. Porque a obra o que o homem semear, ele vai colher. O que semeia na carne colherá morte e corrupção, mas o que semeia no espírito colherá vida e paz. Deus não se deixa escarnecer. Ele é o justo juiz. E a pessoa não tem como falar: ô Senhor, por que o Senhor está agindo dessa maneira? Ele retribui a cada um segundo as suas obras. E glória a Deus que o profeta Isaías fala que Deus é o que realiza em nós as obras dele. Efésios 2:10 diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou para que andássemos nela. E Hebreus capítulo de número 13, no final diz que Deus nos aperfeiçoa para toda boa obra, para fazermos aquilo que é agradável diante dos seus olhos por intermédio de Jesus Cristo. Você anda no Espírito, na comunhão com Deus, firmado no Filho de Deus, tendo os olhos dele diante de você, iluminando e conduzindo o seu caminho como chama de fogo, seguindo as pisaduras do Senhor dos pés reluzente como latão, acompanhando e andando na direção de Deus. Deus vai retribuir as suas obras, que é gozo, paz, júbilo e regozijo, uma vida eterna e plenitude diante de Deus. Se você desobedece, dá ouvido à heresia, a falsos profetas, àquilo que não traz a glória de Deus e que manifesta fermentação e erros, resultado, como diz aqui na palavra, enfermidades, doenças, tribulações e até mesmo morte. Que Deus tenha misericórdia da vida de muitas pessoas. Eu gostaria de ler aqui o ensinamento sobre o que Deus fala sobre falsos profetas no livro de Jeremias, capítulo de número 23, versículo 16 em diante diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades. Falam da visão do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, tereis paz. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: nenhum mal virá sobre vós. Está vendo? Eles menosprezavam a voz de Deus, falavam visões do coração deles, do pensamento deles, e as pessoas que estavam em pecado, em erro, desprezavam o Senhor, diziam: vocês vão ter paz e não vai vir nenhum mal. E Deus está falando: não dê ouvido a esses tipos de profeta. Continuando: mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Nós temos que estar no conselho do Senhor, na presença de Deus, ver, ouvir e receber a verdadeira palavra de Deus, porque ela tem o poder de transformar, libertar, tirar o homem do pecado e trazê-la à presença de santidade, pureza e glória e revelação de Jesus Cristo por intermédio do sacrifício do Calvário. Continuando: saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis claramente. É no fim que nós passamos a entender quem faz a vontade de Deus e quem não faz.
Porque o fruto e o resultado daquela árvore, daquela pessoa, vem no fim dos dias. No meio, muitas vezes podemos achar que é um servo, que é uma serva, que é uma profetisa, mas não é. Quem conhece a Deus discerne todas as coisas, porque ouve a voz do Espírito Santo. Então Deus diz: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Quer dizer, eles se destacam, eles são mais apressados, o desenvolvimento deles parece ser rápido. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e eu teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor, não também de longe? Esconder-se alguém, esconderijo de modo que eu não possa ver? Diz o Senhor, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Ouvi o que diz esses profetas profetizando mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando continuar isso no coração desses profetas mentirosos, que profetizam o engano do seu próprio coração? Tá vendo? Deus exortando, repreendendo o povo por causa daquelas falsas profecias. Tome cuidado. Analise os frutos, observe a vida da pessoa, a reverência, a submissão. E na casa de Deus, na casa de oração, mesmo que se levante, Deus julga, Deus tire, mas permaneça fiel, submisso à direção de Deus. A palavra de Deus, o Senhor será contigo, te abençoará, usará a sua vida para apartar as vidas do pecado e da iniquidade e trazer para o reino de Deus, e não o contrário, tirando as vidas do reino de Deus, levando para o pecado e para a iniquidade e para o erro. Continuando, para terminar, diz assim: digo-os, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-os até que eu venha. Quantas pessoas hoje querem saber nome de demônio, quer saber o que o diabo faz, o que o diabo realiza? Nós temos a palavra de Deus, nós temos que conhecer o poder e a glória e a majestade do nome do Senhor Jesus Cristo, e o que o Senhor faz e realiza pelo poder do Evangelho e da unção do Espírito Santo. Não interessa a nós o que o diabo faz ou deixa fazer, interessa que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e aquele que está em nós, o Filho de Deus, nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal, e nada nos fará dano algum. Que nós temos a armadura de Deus, somos revestidos com o poder do Espírito Santo, e na autoridade do nome de Jesus Cristo nós declaramos sai, e ele sai. Não temos que ficar conversando com o demônio, nem dialogando com ele. Quem faz isso não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo imita Jesus. Quando o diabo ali, através do gadareno, quis falar com Jesus, Jesus falou, cala-te, sai dele. Quando Jesus estava na sinagoga ensinando e pregando a palavra, e o demoniado caiu e quis falar, Jesus falou, cala-te, sai dele. Para o servo de Deus, o diabo tem que calar e sair em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o reino que nós andamos é um reino de luz, é um reino de vida, um reino de verdade. Não interessa o que o diabo fale ou deixe de falar, interessa as palavras de Deus, porque elas são vidas e permanecem para sempre. E Jesus está falando, quem não procura conhecer as profundezas de Satanás, quem não procura aprender esse tipo de doutrina, não vai ter uma carga, não vai ter um peso, mas retende, porque receberá um galardão quando ele voltar, vai receber graça, autoridade e mais poder. Diz assim, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, tem que vencer e guardar até o fim as obras, a plenitude e a revelação do Evangelho, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você vai receber autoridade e poder da parte de Deus, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma posição de autoridade, uma posição de poder, uma posição de vida, de virtude. Não perca aquilo que Deus te deu, mas viva a plenitude dessa realidade em nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo fala através da palavra aos nossos corações. E na virtude e no poder do Espírito Santo, você vence todas as coisas, continua crescendo, progredindo, prosperando. Nenhuma Jezabel vai te atrair, te seduzir, te incitar para o erro. Nenhuma profundeza de Satanás ou doutrina do inferno vai enganar ou turbar a sua mente. Você vai estar firmado no Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, o pé reluzente como latão, e que te encheu com o Espírito
Espírito Santo e te dá poder e autoridade, e em todas estas coisas você será mais do que vencedor e viverá a plenitude da revelação de Deus, a grandeza do reino de Deus, e será um homem, uma mulher usado nas mãos do Senhor para levar o evangelho, desfazer as obras do diabo no nome de Jesus Cristo e reunir um grande povo, uma grande ovelha que aguarde a bem-aventurada manifestação e a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo e te encha com o Espírito Santo e discernimento espiritual em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.